comunicação. Vale a pena, Olá, o programa em discussão de hoje vai falar sobre dois problemas que afetam a saúde das crianças: os distúrbios na fala e o hemangioma. Ter uma boa audição é fundamental para aprender a falar. Ainda assim, por vezes, crianças podem desenvolver atrasos de linguagem, mesmo quando escutam bem. A maioria dos casos de crianças que não têm vocabulário ou forma de falar esperada para a idade tende a ser transitório. Estudos científicos nos Estados Unidos dizem que nessas situações o desenvolvimento da linguagem ocorre até por volta de 4 anos e meio. Há, entretanto, casos de atraso que possuem diagnóstico de distúrbio de linguagem. Estima-se que de 7 a 10% da população infantil de 1 a 5 anos tem boa compreensão, funções cognitivas preservadas e boa audição, mas não desenvolve a linguagem como esperado por conta de um distúrbio chamado transtorno de desenvolvimento de linguagem, TDL. Outro problema é o hemangioma. Alguns bebês, logo após o nascimento, desenvolvem uma mancha ou saliência vermelha na pele. É o hemangioma, um tumor benigno presente em 3% dos recém-nascidos, de 3 a 5%, e que exige atenção por parte dos pais, mas não predispõe ao desenvolvimento de outras doenças. Geralmente, surgem no rosto e no couro cabeludo e em cerca de 70% dos casos desaparece até os 10 ou 12 anos de idade. Para falar sobre esse tema, nós vamos conversar com Dove Goldenberg, professor do Evolution Instituto, também médico do Hospital das Clínicas, e a professora doutora Emizuiki Murano, chefe do grupo de foniatria do Hospital das Clínicas. Eu queria começar a conversar com a doutora primeiro, né? Foniatria, a gente fala muito de fonoaudiologia, né? De otorrinolaringologia, mas foniatria ainda é uma palavra desconhecida de muita gente. Eu queria começar explicando o que é a foniatria, doutora. Muito obrigada por essa oportunidade, Luciano. E realmente, o fonoaudiólogo é um profissional e o foniatra é outro profissional. A formação deles é diferente. O fonoaudiólogo, ele faz a faculdade de fonoaudiologia e o foniatra, ele tem a formação médica, depois ele faz a otorrinolaringologia como especialização e depois ele se torna um foniatra se ele, depois de um determinado grupo, anos de estudo, ele se torna um médico foniatra com a área de atuação. Como que é o trabalho de vocês no Hospital das Clínicas? No Hospital das Clínicas, nós atendemos crianças e adultos que têm problemas para se comunicar. E como você bem colocou, né, tem muitas crianças, e eu acho que a maior parte da população conhece a criança que não fala ou tem um grande atraso porque não escuta. Realmente isso acontece. Mas, além dessas crianças, existem crianças que já nascem com algum problema. Às vezes é de comportamento, às vezes é uma dificuldade de comunicação desde os primeiros meses de idade até os primeiros anos de idade e não conseguem falar. Às vezes não conseguem nem gesticular também com outras formas de linguagem, como, por exemplo, a gesticulação de mãos também. Então, essas crianças vêm para o nosso ambulatório e lá nós fazemos uma série de exames e triagem para tentar determinar qual que é a causa desse atraso. E que podem ser várias, não só a audição, às vezes é um problema neurológico, às vezes pode ser um problema também emocional, né? O emocional trazendo um atraso, como pode ser falta de estimulação também, que pode estar levando esses atrasos. Né? Doutor Dove, hemangioma é outra preocupação aí em saúde infantil, né? Os pais veem, a criança nasce com uma mancha na pele, principalmente no rosto e couro cabeludo, né? Na maioria das vezes, como eu falei ali, e os pais às vezes se assustam com essas manchas, né? E ficam preocupados com medo de ser algum tumor maligno. Fala um pouco pra gente sobre o que é o hemangioma e como que ele deve ser encarado pelos pais. Bom, primeiro obrigado pelo convite de estar aqui. Esse é um tema que é bastante importante porque é relativamente comum na faixa etária das crianças, nos primeiros meses de vida, e realmente os pais ficam muito assustados com qualquer coisa diferente que possa acontecer com o bebê. Então é importante, nesse primeiro momento, diferenciar exatamente uma série de problemas diferentes de origem vascular. Eu gosto muito de usar um exemplo das frutas. Então, tem um monte de fruta vermelha. A fruta vermelha mais comum é o morango,
mas a gente tem outras frutas vermelhas. Framboesa e assim por diante. Ameixa, amora, blueberry, etc. As lesões vasculares são mais ou menos assim. Você tem uma mais comum, que é o hemangioma, e você tem outros tipos de lesões vasculares, que podem ser tumores ou podem ser malformações do sistema vascular, que recebem outros nomes. Mas no dia a dia da linguagem médica e da linguagem leiga, hemangioma virou sinônimo de muitas outras que não são, na prática médica, chamadas de hemangiomas. Então, o termo que a gente usa propriamente dito é chamado de hemangioma infantil ou hemangioma da infância. Esse é o hemangioma que a gente está falando agora. Então, o hemangioma infantil é um tumor benigno que surge logo após o nascimento e que tem essa característica individual de crescer rápido, chegar numa fase estável e depois regredir espontaneamente. Então, essa é a história evolutiva de um hemangioma infantil ou hemangioma da infância. Uma lesão pequena, normalmente, que cresce rápido nos primeiros meses de vida, estabiliza durante alguns anos e passa depois a regredir espontaneamente. Então, a maioria das lesões pequenas, no rosto ou mesmo em outras áreas do corpo, podem ser apenas conduzidas de uma forma mais tranquila, porque elas não causam maiores problemas, elas crescem e regridem. Mas em algumas localizações, dependendo do tamanho e dependendo de coisas que podem acontecer ao longo desses primeiros anos, cabe ao médico que cuida dessa área indicar algum tratamento para apressar esse processo evolutivo que aconteceria naturalmente. Então, o médico primeiro tem que fazer o diagnóstico correto, se é um hemangioma da infância ou outro tipo de lesão vascular, porque esses outros tipos vão necessitar de outros tratamentos. Segundo, sendo hemangioma, tem que saber diferenciar o caso que não precisa de tratamento, mas precisa de acompanhamento, daqueles casos que precisam ser tratados com uma certa urgência. Na maioria das vezes, o tumor é benigno, né? Mas em alguns casos pode ser maligno. Exatamente. Na grande maioria das vezes o tumor é benigno, mas é muito importante que o profissional avalie o caso para exatamente não deixar passar algo grave por achar que não era grave. Então, a nossa maior preocupação quando uma criança nasce com um hemangioma e o pediatra normalmente é o primeiro profissional que vai ter contato com essa criança, examina o caso, é que se ele tem alguma dúvida, isso tem que ser avaliado por alguém mais especializado, exatamente para descartar que nós estamos deixando passar um diagnóstico importante que poderia ser tratado bem no momento precoce e que numa fase mais adiantada poderia ter problemas mais sérios. Mas eu diria que o hemangioma infantil ele é sempre benigno, é que os outros diagnósticos que se confundem com o hemangioma infantil podem precisar de uma atenção maior, de exames mais complexos, de exames de imagem, às vezes de uma biópsia e assim por diante. Doutora Remy, na maioria das vezes o distúrbio da fala preocupa muito os pais, né? E tem sido feito ao longo dos anos, nos últimos anos e tal, diagnóstico, muita gente faz um diagnóstico precoce, fala que confunde com autismo, não tem essa questão? Ah, sim, existe sim. Eu acho que cada vez mais a população, todos, né, de uma forma geral, agora já ouviram falar sobre o autismo. E isso é muito bom, porque alertou a toda a população de que quando existe alguma alteração no comportamento ou na dificuldade da criança se comunicar, pode haver alguma coisa errada. Isso também gerou, por outro lado, né, um excesso de diagnósticos em relação ao autismo. Então, a criança parece ser um autista ou ter um comportamento que nem autista, mas na verdade não é. Então, podendo ser exatamente como você falou, dos transtornos do desenvolvimento de linguagem, por exemplo. Esse transtorno na fala, quando diagnosticado aí logo no começo, ele pode ser corrigido, pode gerar um adulto sem sequelas aí em relação à fala. Como é que é feito esse tratamento no âmbito do HC, principalmente com as crianças, né, que é o tema desse programa? Como é que vocês tratam a criança? A pessoa pode levar a criança lá, recebe o diagnóstico,
Como que é o tratamento de uma maneira geral? Eu acho que tem duas perguntas aí que eu vou tentar responder de duas formas, né? A primeira, assim, nós estamos falando agora de crianças. Então, como o Dr. Dove comentou também, é fundamental na criança o diagnóstico precoce. E a intervenção precoce, ela por si só, com tratamento correto, com estimulação adequada e pontual também, ela pode transformar completamente o futuro dessa criança. Tendo isso em mente, eu coloco como um alerta, né, para todos os pais e profissionais que cuidam de criança, que fiquem alertas a isso. Existe alguma coisa estranha na comunicação? Vamos averiguar, não vamos deixar para depois. Existe um contexto de toda criança tem seu tempo, isso é verdade, mas dentro de um limite de normalidade. Então, não ter uma criança aos 3 anos ou a 2 anos falando, criança com 2 anos não falando 50 palavras, isso já pode ser um sinal de que é um atraso de linguagem. Então, vamos procurar o especialista ou alguém que possa ajudá-lo, né? E a segunda pergunta que você me fez é em relação a como a gente faz no Hospital das Clínicas. O Hospital das Clínicas tem uma demanda muito grande. E é praticamente do SUS todo, do HC inteiro também. Que é uma referência da América Latina, vocês, Isso. né? Eu sempre falo que os pacientes que conseguem chegar lá através de todas as rotas, né, oficiais, eles são realmente campeões. Mas quando eles chegam lá, todos que vêm geralmente com atraso ou com problema de aprendizagem, né, de uma forma geral, ou de linguagem, o que nós fazemos é diagnóstico, vemos se as terapias nos lugares que eles moram e que eles têm acesso estão sendo efetivos. A gente empodera os pais para que eles possam realmente entender qual que é o problema da criança e ajudá-los, e daí ter vida para frente. Tratamento do hemangioma, Dr. Dove, como que ele é feito e como que os pais podem proceder nesses casos? Bom, o tratamento do hemangioma infantil, ele encontra 3 braços de possibilidades. Um deles é aguardar, já que a grande maioria das vezes são lesões pequenas e que não causam nenhum tipo de comprometimento funcional. Então eu diria para você que aproximadamente 80% dos casos não vão necessitar de um tratamento ativo, de alguma terapia específica. Só esperar desaparecer ao longo do tempo. Isso não quer dizer que esse paciente não tem que ser acompanhado do ponto de vista médico, por várias razões. Desde tranquilizar os pais, de que há um acompanhamento, até para que a gente possa fazer um acompanhamento da lesão, normalmente um acompanhamento fotográfico, para comprovar essa regressão espontânea. Quando existe uma indicação de tratamento, que normalmente está associada tamanho, localização, risco de, se a lesão crescer, causar uma deformidade, nós temos hoje 2 opções de tratamento. Uma delas com uma medicação que a criança toma por via oral, que é o tratamento mais comum. É uma medicação distribuída aí pelo sistema público? É uma medicação de acesso fácil dentro do Sistema Único de Saúde, porque é uma medicação de baixo custo. Como que chama, doutor? A gente utiliza um remédio que é o propranolol, que é um beta-bloqueador. Ele é um medicamento que tem outras indicações, mais na área cardiológica, mas que se descobriu até por acaso funcionar muito bem para induzir essa regressão do hemangioma. Então, ao invés de aguardar o tempo normal, essa medicação acelera o processo de regressão. Então, a gente utiliza numa dose específica para a faixa etária pediátrica, com alguma série de cuidados na maneira de administrar, e é uma medicação que tem uma taxa de eficiência alta, de 95% aproximadamente, de boa resposta com o tratamento, que dura aproximadamente 6 meses. E a outra alternativa para algumas situações é o tratamento cirúrgico. Então, dependendo de novo de onde está localizado, se essa lesão tem alguma complicação, feriu, sangrou, ou se houve uma regressão parcial e essa regressão ainda deixou uma lesão, uma tumoração
com uma deformidade associada, a cirurgia está bem indicada e normalmente quem faz isso é o cirurgião plástico que se dedica à cirurgia plástica na área pediátrica, né? Então, são cirurgias que envolvem não só a retirada da lesão, mas também a reconstrução das estruturas envolvidas. Em alguns casos, essas lesões chegam na vida adulta desse indivíduo? O hemangioma infantil regride antes do final da infância. Ele pode deixar uma marca, uma cicatriz, uma sequela que pode ser permanente se não tratada, por exemplo, com cirurgia. Isso é muito importante, a sua pergunta é muito importante porque, como existem outras lesões vasculares que não são hemangioma, uma coisa importante de entender é que se um adulto ou um adolescente tem uma lesão vascular, provavelmente não é um hemangioma infantil. É outro tipo de lesão, é outro tipo de anomalia vascular que nós chamamos, e esse outro tipo precisa ser bem diagnosticado porque existem outras formas eficazes de se tratar essas outras formas de anomalia vascular. E esses casos, o propranolol, outras medicações, às vezes não funcionam, e a gente vê com uma certa frequência um tratamento inadequado sendo indicado por um erro no nome do problema, muito mais do que do entendimento do que é. Então, às vezes, o carimbo hemangioma, ele não cai bem quando o diagnóstico é de outro tipo de lesão vascular. Por isso que é importante separar, como eu falei no começo, o que é morango, do que é framboesa, do que é ameixa e assim por diante. Porque, na melhor das hipóteses, você vai indicar um tratamento ineficaz, mas muitas vezes você indica um tratamento que é deletério se você não tiver um diagnóstico adequado. Isso em qualquer área da medicina. Então, o diagnóstico e o conhecimento médico é muito importante. Doutora, muitos pais acabam deixando passar esse período aí que eles começam a notar um distúrbio na fala ou deixam percebem um pouco mais com 4, 5 anos e tal. Que tipos de sequelas a criança pode ter se ela não for tratada logo nesse comecinho? Que ela leva para a vida adulta? Luciano, o primeiro problema, né, é que toda criança, assim, desde o nascimento, no nascimento até o primeiro ano de vida, nós temos uma capacidade, as crianças, os bebês têm uma capacidade muito grande de aprendizado. E ela continua acontecendo durante a primeira infância, segunda infância, mas a gente sabe que existe um declínio nessa capacidade de aprender. Então, se essa estimulação não é adequada na primeira infância, né, que no caso você falou até os 5 anos de idade, essa janela de aprendizado, essa capacidade, né, inata da criança, ela vai ser perdida. Então, por isso que eu friso aqui, né, a importância do diagnóstico precoce ou da estimulação precoce, pelo menos. Dar menos importância, talvez, ao rótulo do nome da doença ou do distúrbio, mas a importância de determinar que a criança tem um distúrbio, que tem uma dificuldade de comunicação e assim já estimulá-la adequadamente. Então, é isso. Então, se ela não for estimulada adequadamente e não tiver aquisição da linguagem em si, pode ser que ela vai ter problemas futuros de se comunicar para a vida adulta, como também a gente sabe que se você não aprende a se comunicar e não tem a linguagem, você determina o seu grau de aprendizado na escola também. Então, não é incomum ter crianças que começaram a desenvolver muito tarde a linguagem ou não desenvolver completamente a linguagem, que elas não vão ter um bom aprendizado escolar também. O problema hoje é que, para chegar até vocês lá, que pelo que eu imagino, é o único centro especializado nessa área, até porque a senhora a senhora dava aula nos Estados Unidos, né? E a senhora doutorado no Japão sobre foniatria, né? Que lá é uma especialidade mais conhecida. Isso está sendo trazido para o Ocidente, não é isso, doutora? Como chegar
como chegar a ter um tratamento adequado no sistema público de saúde hoje no Brasil? É difícil, né? Eu vou fazer um parênteses, porque eu não sou a salvadora do mundo, não sou a única foniatra. Na verdade, assim, ainda temos poucos foniatras no Brasil para essa demanda tão grande que existe, né? Então, assim, eu fui uma dessas, né? Mas existem foniatras, sim, no Brasil, existem há mais de 80 anos os foniatras no Brasil. Só que eu acho que são poucos conhecidos, nós somos pouco conhecidos, e eu acho que uma das minhas missões, né, que eu tenho aqui, desde que eu vim aqui, é que cada vez mais as pessoas saibam para poder procurar uma ajuda especializada. No HC realmente não é o único local do Brasil que tem, existem outros centros também, muito bons, muito reconhecidos também, mas o importante eu acho que a busca das pessoas, em busca dos pediatras, dos neurologistas e outros que possam encaminhar, então, para um foniatra, se for necessário, ou para outras terapias, tá certo? No HC, a gente tem a função também de aumentar o número de otorrinos, não só no Hospital das Clínicas, mas pelo Brasil, para que tenham mais conhecimento da foniatria, porque isso é uma necessidade que todos os otorrinos cada vez mais saibam, pelo menos atuar inicialmente nesses casos de problema de linguagem, né? Então essa é uma das minhas funções, ensinar residentes e outros especialistas da área, né, otorrinos, que queiram saber mais sobre a foniatria também, para poder ajudar mais, né? E temos o Brasil inteiro, né? Tá certo. Né? Dr. Dove, o hemangioma ele atinge 3 vezes mais meninas do que meninos. Por quê? Bom, essa é uma constatação que já é bastante clássica nessa área do estudo dos hemangiomas, mas não existe uma resposta única, existem teorias que explicam isso, e a maioria dos estudos mostram que essa célula que forma o hemangioma, como eu disse, o hemangioma ele é um tumor benigno. Então, em medicina, tumor, às vezes a pessoa escuta a palavra tumor e se assusta, né? Mas para o médico, um tumor é algo que causa um volume. Então, quando a gente bate e fica inchado e fica roxo, o médico também chama aquilo de tumor. Então, primeiro detalhe é esse. O hemangioma infantil é um tumor benigno, ou seja, ele é um conjunto de células que se multiplicam numa velocidade um pouco acima do normal. E quando você vai estudar essas células, para entender qual é a composição do hemangioma, você encontra que essa célula ela tem uma característica muito parecida com a célula que forma a camada interna dos vasos sanguíneos. E quando você estuda mais especificamente essa célula do hemangioma, ela parece a célula que forma a camada interna dos vasos sanguíneos, que tem uma carinha parecida com os vasos da placenta. E, portanto, é uma célula que seguramente está muito sujeita a estímulos hormonais. E, portanto, como os estímulos hormonais na mãe são mais associados aos hormônios femininos, a gente percebe que as meninas que têm mais receptores para hormônios femininos, potencialmente, em teoria, teriam mais receptores nessas suas células, então talvez tivessem uma suscetibilidade maior a desenvolver o hemangioma infantil. Por que o hemangioma infantil surge? Não se sabe ao certo, mas nós sabemos que o ambiente intrauterino, algumas condições adversas durante a gestação, principalmente associadas à baixa oxigenação da placenta, estimulam a formação de hemangiomas quando a criança nasce. Então essa somatória de estímulos, desbalanço de fatores dentro do útero e fora do útero, o gênero feminino com mais receptores hormonais, tudo isso favorece ao desenvolvimento desse tipo de tumor no gênero feminino. Isso vale para o hemangioma infantil, não para os outros tumores vasculares, nem para as outras anomalias vasculares, que normalmente tem uma incidência equilibrada, meninos e meninas. Né? E como que é feito o tratamento hoje nos sistemas públicos de saúde? É identificável, já está difundido, assim, já existe um sistema ampliado no Brasil inteiro? Luciano, como a Emi falou, a gente trabalha num hospital
como o HC, que acaba sendo um centro de referência. Mas o tratamento do hemangioma infantil, ele, sem dúvida nenhuma, ele é multidisciplinar. E ele envolve, vamos dizer assim, na linha de frente, quem primeiro vê essas crianças. Normalmente é o neonatologista no berçário ou o pediatra nas primeiras consultas, logo depois que a criança nasce. Então, numa rotina normal, essa criança, no sistema público, vai ser atendida no posto de saúde, onde vai ter uma primeira avaliação. Quando existe uma dúvida, o médico do posto vai acabar referenciando essa criança para uma avaliação especializada, secundária ou terciária. Hoje, eu diria para você que esse sistema funciona muito melhor do que alguns anos atrás. Ou seja, hoje, o sistema de referenciamento está mais efetivo. Então, é bem provável que uma criança que é atendida dentro da cidade ou do estado de São Paulo, no posto de saúde, consiga chegar pelas vias normais, pelos caminhos normais, a um atendimento especializado dentro do HC, por exemplo. Mas, sem dúvida nenhuma, existe uma necessidade de se criar polos ou centros especializados que tenham dermatologistas, pediatras, cirurgiões infantis, cirurgiões plásticos, cirurgiões vasculares, psicólogos, assistentes sociais, e que cuidem especificamente desse tipo de lesão, porque é muito frequente, para que você consiga distribuir um pouco os casos médios em termos de complexidade, para ter realmente os casos mais complexos atendidos nos centros de referência. E esse é o modelo que funciona no mundo todo. Você tem centros de tratamento de anomalias vasculares em que todos esses profissionais atendem, ou pelo menos veem essas crianças conjuntamente, para poder diferenciar os diversos tipos e dar a melhor opção de tratamento. Tá certo, nós vamos agora para um rápido intervalo, não saia daí, que a gente volta já já. Estamos de volta com o programa em discussão que hoje fala sobre os distúrbios na fala e hemangioma. Aqui no estúdio, Dr. Dov Goldenberg, que é professor do Evolution Instituto e também médico do Hospital das Clínicas, e a professora doutora Mizuiki Murano, chefe do grupo de foniatria do Hospital das Clínicas. Queria começar esse bloco mostrando, a gente está falando do hemangioma, né? A gente tem umas fotos aí, vamos acompanhar aqui no telão, né, de algumas crianças, né? Ó, a gente tem aí uma foto aqui da testa, né? Esse é o aspecto típico de um hemangioma infantil numa fase que nós chamamos de proliferativa, que significa naquela fase em que o hemangioma está em crescimento. Então, em geral, surge a lesão bem menor do que isso e os pais às vezes acham que foi uma picada de inseto ou um pequeno machucado, porque é uma lesão bem pequena. E em semanas acaba acontecendo um crescimento para uma lesão maior, como o que nós estamos vendo aí. Esse crescimento costuma atingir até mais ou menos 1 ano de idade. Então, uma lesão como essa, por mais que esteja na fronte, na testa da criança, se ficar desse tamanho, a gente pode optar por aguardar, porque isso vai regredir muitas vezes espontaneamente. E se regredir totalmente, o aspecto final estético, a médio e longo prazo, seria o melhor possível do que se fazer qualquer coisa. Então veja aqui um exemplo, eu acho que o próximo exemplo vai exatamente vamos ver o próximo. Mostrar isso, né? Do lado, a gente vê uma lesão que desapareceu praticamente por completo, sem a necessidade de nenhuma intervenção de tratamento. Então, quando a lesão não causa maiores problemas, é possível aguardar. Para isso tem que ter muita confiança dos pais em relação àquilo que a gente está falando, né? Tem ali depois na boca, né? Na boca, nesse caso, por exemplo... Aqui ainda está no olho, né? Isso, aqui no olho. Um pouquinho mais para frente. Ó. Se nós imaginarmos essa lesão, uma lesão no lábio, essa lesão muitas vezes fere, a criança tem dificuldade para amamentação. Então é uma boa oportunidade para explicar uma situação de indicação de tratamento que, se for cirúrgico, pode deixar uma cicatriz eventualmente maior até do que necessário, mas que respondeu muito bem ao tratamento com a medicação. O antes e depois, a boca ficou perfeita. Esse é um antes e depois com a medicação, e a gente sabe que foi o remédio, não foi o acaso, porque a resposta é muito rápida com a medicação. Tá bom. Tem mais algum? Tem mais um outro exemplo, por exemplo, de uma lesão que causava uma distorção
do nariz. Então veja que o crescimento do hemangioma estava empurrando o nariz para Aqui uma a gente tem posição o nariz, né? ruim. E depois Tá. que, nesse caso, nós optamos por tratar com uma cirurgia, porque a cirurgia removeu a lesão e colocou o nariz numa posição adequada. E a cicatriz ficou escondida na transição entre o nariz e a bochecha. Então a gente praticamente não vê uma cicatriz que está aí, mas ela... Então são 3 alternativas de tratamento. O importante é saber quando escolher cada uma delas, né? Por isso é importante avaliar, por isso é importante estar, vamos dizer assim, assessorado e o paciente ser atendido por uma equipe que tenha todas as possibilidades de tratamento à mão e saiba escolher para cada caso qual a melhor opção. Doutora, algumas crianças nascem com uma lesão no lábio, né? Que a gente chama de lesão lábio-palatal. É fissura lábio-palatal. palatina, isso. Isso também afeta a fala e muito, né? A criança fica fanha, né? Aquele chamado fanho. Com certeza. No início, né, se a criança tem uma fissura lábio-palatina, já pode prejudicar, inclusive, na amamentação. Então, ter uma equipe multidisciplinar que ajude até no crescimento da criança para alimentação, que é a primeira situação, né, que a gente precisa pensar. Que o foniatra também vai aconselhar a parte de alimentação também, porque faz parte do trato orodigestivo, né? E também as reconstruções, né, que são importantes, né, que são cirurgiões plásticos, como o Dr. Dove também, né, que são importantes no tempo certos, né? Agora, enquanto você se comenta sobre as crianças e adultos, né, que acabam ficando fanhos, realmente também é importante fazer o diagnóstico e como é a fisiologia, né, como está funcionando a musculatura dessa criança que já nasceu com os probleminhas, né, anatômicos e como fazer com que ele seja funcionalmente ativo para alimentação, para respiração e para a fala. Porque também, se você não fala bem quando na primeira idade vai para a escola, você vai ter mais problemas, né? Não só de aprendizado, mas infelizmente, quando a criança tem um problema de hipernasalidade, elas acabam sofrendo, às vezes, o que a gente chama de bullying, né? Na escola. Bullying na escola. Então, realmente, comunicação é muito importante para o ser humano. Eu acho que nós, como seres humanos, precisamos nos comunicar. E a parte de não conseguir se comunicar adequadamente porque as pessoas não entendem ou porque é muito ou porque você soa muito diferente, acaba acarretando uma carga emocional muito grande para esse indivíduo, seja ele pequenininho, né, que aos 5 anos já percebe que as pessoas não entendem ou ele tem dificuldade para se comunicar, como um adulto que é taxado de fanho, né? Então, eu acho que esse é um problema que pode ser evitado, né? Tem alguns casos em que existe, a senhora falou dessa intervenção cirúrgica, tem outros casos em que uma intervenção cirúrgica também é aconselhável, né? O otorrino de formação, ele é cirúrgico. E nesses problemas em todos os problemas de comunicação que acontecem na infância, o otorrino está muito ligado a algumas alterações. Por exemplo, uma criança que não dorme muito bem, desde os 3, 4 anos de idade, pode ser que seja uma amígdala e uma adenoide grande. E se a criança não dorme, ela não aprende e muitas vezes não consegue falar direito. Então, se tem intervenções cirúrgicas. As crianças que têm síndromes, várias síndromes, né, de alteração facial, crâniofacial, e também os fissurados, eles têm muitos problemas de ouvido. Então, muitas vezes a gente faz também como otorrino intervenções precoces para colocar tubinho de ventilação, para não ter infecção de ouvido, que a gente chama de otite, e outras coisas mais também. E, logicamente, quando nós estamos falando agora dos fanhos, né? Existem muitas terapias, existe a terapia fonoaudiológica precisa para isso, como também as cirurgias para correção. Dr. Dove, existe alguma associação genética aí com hemangioma, os pais que tiveram quando pequenos, ou não tem relação nenhuma? Quais são as relações aí do hemangioma? Por que ele aparece de uma maneira geral? Bom, se nós
andarmos um passo atrás e falarmos das anomalias vasculares como um todo, incluindo os hemangiomas dentro delas, nós vamos descobrir hoje que existe uma série de alterações genéticas que podem determinar alguns tipos específicos de malformações vasculares. E também existem algumas síndromes genéticas e que pode ter mais frequentemente a presença do hemangioma infantil. Não é o mais comum, então, como o hemangioma infantil é muito comum, você tem 1 em cada 20 crianças que nascem pode ter um hemangioma pequeno, é muito pouco provável que, de uma forma geral, isso faça parte de alguma síndrome. Então, os casos que têm síndromes, normalmente, eles têm um hemangioma com uma característica um pouco mais complexa. Ou são lesões muito grandes, ou lesões que acometem, por exemplo, metade do rosto, ou o bracinho todo. Se são lesões que chamam a atenção por alguma característica um pouco mais agressiva do hemangioma. Ou então são hemangiomas que estão localizados na linha central, então na coluna. Aí faz a gente pensar em buscar ou pesquisar algumas outras alterações que podem estar associadas. Isso é muito importante, e essa sua pergunta é muito atual, porque com o conhecimento mais preciso de alterações genéticas associadas, e o conhecimento hoje de uma série de medicações que conseguem atuar em ciclos biológicos dentro da célula, bloqueando, por exemplo, uma ação anômala motivada por uma mutação genética, estão surgindo hoje uma série de perspectivas de tratamento de malformações vasculares baseadas no conhecimento de qual alteração genética existe e, com isso, qual remédio vai funcionar melhor para cada caso. Tá certo. Doutora, falando um pouco de alguma causa psicológica que pode afetar a criança desde cedo, que atrasa a fala, isso é muito comum, e quais seriam esses problemas aí psicológicos, comportamentais dentro da família? Eles existem e quais são? É interessante como uma criancinha, né, um bebezinho, ele já sente, né, o ambiente. Então, essa pergunta é bem clara no sentido de que o ambiente familiar, que é o primeiro mundo social que a criança se encontra, né, é fundamental para o aprendizado. Tanto é que nós falamos de língua-mãe, né? A língua-mãe é a primeira língua que a criança aprende, é da mãe, porque tem um contato inicial, profundo com a mãe. Então, no caso da maior parte dos brasileiros, é o português. Então, nós aprendemos o português. Então, o ambiente social, psicológico, como essa mãe está para receber essa criança, já é o primeiro passo, nos primeiros dias da vida dessa criança. E isso vai se escalonando, né? Porque aí você vai ter a família como um todo, os avós, os tios, aí depois vem a escolinha, aí vai aumentando o seu mundo pessoal. Então, realmente, o emocional é muito grande. Além disso, né, um aspecto é a estimulação. Não adianta ter uma família inteira que se dá bem, mas ninguém brinca com essa criança. E isso tem acontecido mais. Eu vejo cada vez mais pais jovens que entregam o celular e o tablet, ou põem na frente da televisão e como musiquinhas infantis e acham que estão estimulando. Na realidade, a criança, o bebê, até a criança de 1, 2, 3, 4 anos, até nós, né? Precisamos do 3D, não é só 2D. Então, acho que os eletrônicos também estão influenciando um pouco nessa estimulação, que não é uma estimulação verdadeira e profunda para o aprendizado da comunicação da criança. Tá certo. Dr. Dove, o Brasil é o país da automedicação, né? A gente sempre, muita gente não gosta, evita ir ao médico, evita um tratamento especializado. Imagino eu que no caso do hemangioma também, muitos pais acabam querendo, num primeiro momento, passar algum remédio, algum paliativo e acaba piorando a situação para a criança ali, e acaba trazendo algum problema a mais para aquela lesão? Certamente, a facilidade de acesso à informação causa
uma falsa impressão de que é fácil se fazer tudo. É muito fácil você colocar 3 palavras na internet Dr. Google lá. E já sai para você o nome do remédio que você vai usar e como vai aplicar. Existem uma série de medicamentos não eficazes e que podem causar problemas, sem dúvida nenhuma, mas talvez o maior problema seja a automedicação e o risco de superdosagem, né? Criança tem uma característica muito especial em relação ao adulto, principalmente em relação às doenças de pele. A criança tem uma alta taxa de absorção pela pele de qualquer produto que você aplique. Por esse motivo, qualquer coisa que se tentar aplicar num hemangioma vai ser absorvido e, dependendo da medicação e da quantidade, isso pode atingir níveis sanguíneos tóxicos. E a criança pode passar mal. E a criança pode ter alguma complicação em função disso. Por isso que, por mais acessível que seja a medicação, as pomadas, os cremes e qualquer coisa, é importante uma orientação médica na indicação do tratamento, porque a maioria desses casos não precisa de tratamento. Doutora, tratamento transdisciplinar, né? Hoje a gente está voltando, a gente muitas vezes fazia esse tratamento no passado, a gente está voltando a essa questão do trans como, né, trabalhar com psicólogo, trabalhar com médico, enfim, de várias formas. Qual que é a importância além desse tratamento transdisciplinar, qual que é a importância dos pais nesse estímulo? A senhora falou agora um pouco desse estímulo da fala e tal, mas qual que é a importância do pai estar aderindo ao tratamento, dele estar ali participando, dele estar no hospital, dele estar levando no psicólogo, com o médico? Faz toda a diferença, né? No tratamento das crianças que têm distúrbios de comunicação, de linguagem, de comportamento, né? O time é fundamental. E nesse time, o paciente é o central do time, mas os pais têm que entrar no time. Então, aliás, os pais escolhem o time também, e os pais fazem parte desse time, são atuantes nesse time. O primeiro passo muito importante, já eles terem procurado o auxílio médico já é um bom sinal. Mas antes disso, a gente precisa que os pais entendam que existe um problema. Então, às vezes, os pais sabem que tem um problema, existe esse problema com o seu filho ou com sua filha, mas tem um pouco de receio, um pouco de medo. Às vezes é difícil de aceitar que está existindo alguma alteração que a gente não sabe muito bem o que é, mas vamos deixar um pouquinho para ver se não melhora depois. Eu acho que nesse ponto, eu acho que os pais, inicialmente, eu gostaria, né, pelo menos, que ficasse esse recado de realmente, assim, tentar procurar ajuda, inicialmente, e uma vez procurado ajuda, entrar nesse time. Eu acho que, assim, o resultado é sempre muito melhor. Muito melhor. Aliás, faz toda a diferença. Quanto tempo demora um tratamento de distúrbio na fala? Assim? Varia de paciente para paciente. Com certeza. Mas, em média, assim... Varia, depende da causa também, né? Como tudo, você precisa entender o que é a causa. Digamos assim, nós estamos falando, por exemplo, distúrbios de fala e de linguagem que podem acontecer desde um quadro neurológico durante a gestacional, como pós-parto também, como também algum evento que acontece, um acidente, né, que pode ter um problema de comunicação, como pode ser um problema genético ou sindrômico, como também uma alteração do desenvolvimento mesmo, um atraso no desenvolvimento, ou seja, os neurônios que estão todos ainda desorganizados estão precisando de mais tempo ou uma ajuda para se organizarem, para conseguir chegar nesse ponto da fala e da linguagem. Então, a resposta depende. E depende também do nível e depende também, nesse caso, das estimulações disponíveis e do time também, né? Então, são muitas variáveis e é difícil de falar quanto tempo que vai determinar, né, o tratamento final.
mas não é uma coisa cirúrgica, né? Ou uma coisa cirúrgica, desculpa o termo, não é cirúrgico no sentido, não é instantâneo. É um processo, é um desenvolvimento. Que vai durar de meses a anos. De meses, pode durar anos, pode ser algo que seja contínuo por toda a infância e adolescência, depende muito de caso para caso. Tá certo. Doutor Dove, em lugares que a gente não tem o HC, como aqui em São Paulo, no interior do estado, por exemplo, qual que é o procedimento aí dos pais, né? Procurar um dermatologista, viu uma mancha suspeita, vai primeiro no especialista ali, para depois ele fazer um encaminhamento para esses pais, para essa criança? Normalmente, como eu disse, Luciano, as crianças vão acabar primeiro passando com o pediatra. E ele vai, suspeitando de alguma coisa, acabar sendo o elo de encaminhamento para as outras especialidades. Tanto dermatologista como alguns cirurgiões plásticos que fazem esse tipo de tratamento vão acabar sendo referenciados. O ideal é que no ambiente do sistema público existe esse caminho, atendimento primário básico, posto de saúde, atendimento no hospital secundário, até chegar no centro de referência, que hoje é feito num sistema informatizado, pelo menos no estado de São Paulo, chamado CROSS, que você consegue direcionar esse paciente para os centros de referência, que tem um pouco relação geográfica onde mora, mas quando vai aumentando em complexidade, vai centralizando, em geral, em alguns hospitais universitários de mais alta complexidade, alguns centros de referência. No dia a dia da vida não dentro do sistema de saúde, o que acontece a maioria das vezes é que você acaba recebendo casos indicados por colegas que acabam tendo uma área específica de atuação. E por se tratar muitas vezes de situações como você mesmo disse, mora longe, mora no interior, talvez esse seja um espaço, sem dúvida nenhuma, onde a telemedicina vai ter uma grande função a partir do momento que ela for bem regulamentada, para que médicos, eu não estou dizendo que o paciente faça diretamente uma consulta, mas para que médicos possam conversar de uma forma a otimizar o atendimento de um paciente, evitando, por exemplo, pensando no sistema público de saúde, o deslocamento de uma criança de 1.000 quilômetros de distância para uma avaliação que poderia ser otimizada no local de origem, com uma discussão técnica entre dois profissionais, ou para uma criança vir com um pouco mais já encaminhado o tratamento. Mas essa é a ideia, você ter núcleos que possam atender os casos de maior complexidade. Doutora, a gente está terminando o programa, eu queria que a senhora fizesse aí, né, conversasse com os pais mesmo, que estão assistindo o programa, que estão preocupados com os filhos, ou que ainda, né, vão constituir família e tal. Queria que a senhora falasse um pouco da importância desse tratamento nos distúrbios da fala e os procedimentos básicos mesmo que as pessoas devem ter na hora de encaminhar a criança para dentro do sistema público de saúde ou fora dele também. O primeiro recado nós já estamos falando sobre doença, e a criança nem nasceu hoje, já está aqui, né? Mas assim, primeiro criança é um dom, é uma maravilha nós termos. Então, não tenha medo de ter uma criança e brincar com ela. Eu acho que na brincadeira e na comunicação, de brincadeiras pequenas e sutis, é que você vai perceber que o desenvolvimento está sendo maravilhoso nessa criança. O primeiro profissional, talvez, que essa mãe vai ter, um profissional médico, vai ser o pediatra. Então, sempre perguntar para ele, conversar com ele abertamente e não ter receios. Vamos tirar as dúvidas. Eu acho que esse é o primeiro ponto importante. Se a dúvida se mantém, não vamos acomodar, porque comunicação é tudo. Brasileiro que gosta de comunicar, não é tudo? É tudo. Então, vamos procurar um otorrinolaringologista, mesmo que ele não seja foniatra, nós estamos trabalhando, a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia tem feito esforços imensuráveis para que todos os otorrinos do Brasil conheçam mais os primeiros passos de como atender ou como perceber que algo
de estranho está acontecendo com essa criança. Então, vamos brincar. Eu acho que a primeira coisa, criança, é lúdica. Então, vamos brincar, vamos comunicar e tirar as dúvidas. Eu acho que a melhor coisa é tirar as dúvidas com o profissional. Google, o Dr. Google, a internet ajuda muito e somos gratas a eles, mas algumas dúvidas podem ser complicadas se a gente vai buscar as respostas sozinho. Eu acho que não deve ser sozinho, deve ser em conjunto com a família, com profissionais e as pessoas que podem realmente, efetivamente ajudá-los. Doutor Dove, entender também que a gente tem bons centros, a gente tem bons tratamentos aí, a gente, em caso de algum problema na fala ou mesmo hemangioma, a gente tem centros especializados, bons centros, que vão atender bem as pessoas e que vão dar conta desses tratamentos, não é isso? Sem dúvida nenhuma, nós temos no Brasil, em termos de recursos humanos, médicos, conhecimento, expertise, nada que deixe a desejar com relação a qualquer local do mundo. O que nós precisamos talvez implementar um pouco é uma logística de como fazer esses casos chegarem até esses profissionais. Certamente, como em qualquer coisa na saúde, existe uma concentração de profissionais em alguns polos e eu acho que a nossa missão, como a doutora Emi comentou, dentro de um ambiente como o Hospital das Clínicas, não é só cuidar dos pacientes, é também cuidar, é também fazer pesquisa, progredir no conhecimento científico e é formar pessoas, para que essas pessoas possam voltar aos seus locais de origem e nesses locais se diferenciarem e formarem mais centros que possam atender a toda a demanda que o Brasil tem. Tá certo, gente. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. E o programa em discussão de hoje termina aqui. Lembrando que você pode rever todo o conteúdo no canal da TV Alesp no YouTube. Nós esperamos você no próximo programa discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Até lá. Vale a pena.